Bem-vindos ao podcast Questões da Ordem em Concursos. Vamos falar sobre o Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 1994, especificamente do artigo 15 da Sociedade de Advogados. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016. Comentamos. Segundo o Regulamento Geral da OAB, artigo 37, os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia. Quando o advogado concentrar todas as cotas da sociedade em seu nome, a sociedade será unipessoal. Em contrapartida, quando houver 2 ou mais advogados compondo a sociedade, essa será tipificada como pluripessoal. No entanto, independente do tipo societário, não há registro na junta comercial ou no cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB, para fins de personalidade jurídica. Parágrafo 1º. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Comentamos. A Sociedade de Advogados, pluripessoal ou unipessoal, adquirirá personalidade jurídica com o devido registro no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Quanto à denominação e razão social da sociedade, deve-se observar o seguinte regramento: sociedade unipessoal, nome do sócio, mais sociedade individual de advocacia. Sociedade pluripessoal, nome de um dos sócios, mais sociedade de advogados. Por fim, tome nota como sendo vedada a utilização de nome fantasia para denominação de sociedade de advogados. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Redação dada pela Lei 13.247, de 2016. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Comentamos. Neste ponto, questiona-se, segundo a legislação, é possível a formação de uma sociedade de advogados entre cônjuges? Sim. Torna-se plenamente possível e independente do regime de casamento, haja vista a completa ausência de vedação em lei. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional, onde se instalar, ficando sócios inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Comentamos. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional que representarem em juízo clientes de interesses opostos praticarão crime tipificado no Código Penal, crime de tergiversação. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Comentamos.
Nesta hipótese, estaremos diante de uma sociedade unipessoal. Artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Redação dada pela Lei 13.247, de 2016. Parágrafo 1º. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Comentamos: a legislação autoriza a permanência de nome de sócio falecido na razão social, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Comentamos: independente do tipo de societário, a sociedade de advogados não é registrada na junta comercial ou no cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB para fins de personalidade jurídica. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia pode ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia, incluído pela Lei 13.247, de 2016. Tome nota acerca dessa denominação da sociedade. Sociedade unipessoal, nome do sócio, mais Sociedade Individual de Advocacia. E Sociedade Pluripessoal, nome de um dos sócios, mais Sociedade de Advogados. Artigo 17º. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão do exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Redação dada pela Lei 13.247, de 2016. Artigo 18º. Do advogado empregado. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Artigo 19º. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20º. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas,
acrescidas do adicional de 25%. Artigo 21º. Nas causas em que for parte ou empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado, empregado de sociedade de advogados, são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Comentamos sobre o que diz o regimento da OAB. Artigo 14. Os honorários de sucumbência por decorrência precipuamente do exercício da advocacia é só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerada para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Continue acompanhando os artigos aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos e conheçam o nosso canal no YouTube.